Olá, vamos mergulhar direto no assunto. Os sistemas de saúde, olha, no mundo todo, estão numa encruzilhada. Envelhecimento da população, custos que não param de subir, falta de profissionais, acesso desigual. Um cenário bem complicado, né? Complicado mesmo. E é nesse contexto que surge a tal da saúde baseada em valor, o VBHC, como uma luz no fim do túnel, talvez? Exato. E para entender como essa ideia está saindo do papel, a gente vai analisar a fundo uma revisão sistemática. Ela foi publicada no JAMA Health Forum, de Douglas e colegas, e cobriu um período longo, de 2007 a 2023. Uma revisão bem robusta. O objetivo deles e o nosso aqui é ver o que realmente está acontecendo com o VBHC pelo mundo. Isso, porque a promessa do VBHC e de outros modelos como os sistemas de saúde de alto valor, os HVS, é grande. Focar no que importa para o paciente, otimizar recursos. Mudar a lógica do sistema, né? A revisão é chave, porque ela filtrou muita coisa. De quase 12 mil artigos, eles identificaram 50 iniciativas que, de fato, tiveram uma implementação empírica, na prática mesmo. Só 50 de 12 mil já mostra que não é tão simples. E o primeiro dado que salta aos olhos é: onde estão essas iniciativas? Pois é, a geografia é reveladora. Das 50, 47, ou seja, quase todas, estão em países de alta renda. 47 é muita concentração. Muita. Os Estados Unidos sozinhos têm 31. Depois vem a Holanda com 8, Suécia com 2, e aí sobram só 3 para o resto do mundo. 3? Onde? Uma no Brasil, uma na China, que são países de renda média alta, e uma única no Quênia, de renda média baixa. Nossa, então a conversa sobre VBHC acontece muito mais nos países ricos, pelo jeito. Exato. E não é só a geografia. A escala dessas iniciativas também é, bom, limitada. A maioria, 22 delas, ficou no nível de um departamento dentro de um hospital. Tipo um projeto isolado numa área específica. Isso. Outras 9 pegaram um hospital inteiro. Mas pensar em redes de organizações, ou nível regional ou nacional, aí é bem mais raro. Foram só 8 regionais e 4 nacionais. Ou seja, está concentrado nos ricos e mesmo lá a maioria é pequena, quase piloto. Isso já diz muito sobre a dificuldade de escalar, né? Sem dúvida. E aí vem a pergunta crucial. Mesmo nessas iniciativas menores, elas conseguiram implementar o VBHC de forma completa? O estudo olhou para os 6 pilares do VBHC e os 10 componentes do HVAS. E qual foi a resposta? Olha, essa é talvez a descoberta mais impactante. Nenhuma das 50 iniciativas implementou todos os pilares do VBHC ou todos os componentes do HVAS. Nenhuma. Nenhuma, sério. Depois de tanto tempo discutindo o VBHC desde 2006. Pois é. O que a gente vê é uma implementação fragmentada. As organizações pegam uma peça aqui e outra ali, mas o pacote completo ninguém montou. Isso é forte. Mostra um vão enorme entre a teoria bonita e a prática. Bem, mais difícil. Então, quais são essas peças que o pessoal está conseguindo encaixar mais? O mais comum é começar medindo. Medir desfechos, medir custos para grupos específicos de pacientes. Faz sentido, é um primeiro passo. Entendi. Outra coisa frequente é organizar o cuidado em torno de condições, tipo criar as tais Integrated Practice Units, equipes com vários especialistas focados numa doença para acompanhar o paciente do início ao fim. Ah, ZIPIUS, certo. E, claro, usar tecnologia. Prontuário eletrônico para registrar e rastrear os dados, isso também aparece bastante. Ok, então medir, organizar equipes e usar tecnologia. Parece o básico para começar. Mas e o que está faltando? Onde que a coisa emperra para chegar numa implementação mais, digamos, profunda? Os gargalos aparecem nos componentes mais sistêmicos, sabe? Pagamento por pacote, o tal bundled payment, que paga pelo valor entregue num ciclo de cuidado inteiro, só apareceu em 11 iniciativas. E principalmente nos Estados Unidos, você disse. Exato. Lá teve um empurrão de reformas do governo, como as do Medicare. Sem esse incentivo externo, parece mais difícil. Entendi. E que mais? Integração de verdade, regional ou nacionalmente, raríssimo.
E usar os dados de forma dinâmica para comparar desempenho, fazer benchmarking em tempo real e melhorar. Isso só foi relatado em 14 estudos. E sem essa análise de dados fica difícil otimizar, né? Justamente. Limita muito a capacidade de aprender e evoluir o sistema como um todo. São claras, custo, resultado que varia muito, cuidado todo picado, ouvir o paciente com os prompts. Sim, as motivações existem. Mas se a adoção é lenta e quebrada, talvez os obstáculos sejam mais estruturais, Políticos, culturais. é o que o estudo sugere, sim. Não basta ter a ferramenta, precisa de mudança estratégica, mexer nos incentivos financeiros, criar um ambiente de colaboração que, bom, muitas vezes não existe. Mudar como se paga, fazer instituições diferentes compartilharem dados, redesenhar processos, tudo isso esbarra em resistência, né? Precisa de liderança, visão de longo prazo. Exatamente. E tem a questão da falta de dados de países de baixa e média renda, que é uma limitação importante do estudo. A gente não sabe bem como adaptar o modelo para essas realidades. Aquele exemplo do Quênia é interessante, né? Usando o celular, SMS, dinheiro móvel para cuidado materno. Sim, mostra uma adaptação local necessária. Mas foi uma exceção nos dados que eles analisaram. Então, para a gente amarrar essa análise global, o VBHC está aí há quase 2 décadas. A promessa é reconhecida, mas a aplicação real está engatinhando. É fragmentada, pequena e muito concentrada nos países mais ricos. Ninguém chegou no modelo completo. É isso. A jornada para ter saúde baseada em valor de verdade é bem mais complexa do que parecia. Não adianta só adotar um pedacinho aqui e outro ali. Precisa de reforma estrutural, estratégia alinhada, integração maior, talvez regional, nacional, para a coisa funcionar em escala. Exato. É um desafio sistêmico. Fica claro que o caminho é longo e deixa a gente pensando, né, se a implementação está tão limitada e concentrada assim, que tipo de abordagem, sei lá, mais inovadora, mais ágil, mais adaptada à cultura local poderia acelerar isso? Principalmente onde tem menos recurso, né? Para que o benefício do VBHC não fique só para alguns. Isso. Para que chegue de verdade para todo mundo, em todo lugar, fica aí uma provocação para a gente pensar.